Olá, meu nome é Luana e esse vídeo faz parte do meu projeto especial de metodologia do ensino do português 2, em que a proposta é fazer conteúdos para ajudar alunos do ensino médio a estudar para o vestibular. Para isso, eu fiz uma série de vídeos trabalhando a obra O Cristo Cigano, que faz parte da lista da FUVEST de 2026. Neste vídeo, a intenção é abordar o contexto, o intertexto e a figura da faca na obra O Cristo Cigano. Mas antes de falarmos sobre o enredo da obra, vamos falar um pouco da autora, Sofia de Mello Briner Anderson, que foi uma das mais importantes escritoras portuguesas do século XX, sendo a primeira mulher a receber o Prêmio Camões em 1999. Foi uma poeta, contista e autora de livros infantis, e ela tinha uma grande preocupação ética e social, sendo uma grande defensora da liberdade, além de ter vivido durante a ditadura do Estado Novo e ter visto a Segunda Guerra Mundial acontecer, o que marcou muito a literatura dela, que muitas vezes era uma literatura como forma de resistência. Dentro da obra da Sofia, é muito interessante notar que o Cristo Cigano, por muito tempo, foi excluída da obra completa dela, porque ela considerava que não era uma obra que se encaixava com o estilo de poesia dela. E isso provavelmente se deve porque esse poema foi escrito com uma grande influência do João Cabral de Melo Neto, que é o autor de Morte e Vida Severina, e que foi quem contou a lenda do Cristo Cachorro para ela. A lenda do Cristo Cachorro está inclusive no primeiro título do livro, que era O Cristo Cigano ou A Lenda do Cristo Cachorro. O poema está dividido em 13 partes e ele conta a história dessa lenda, que a gente vai contar com mais detalhes adiante. Esses 13 poemas são a dedicatória ao João Cabral de Melo Neto, que só apareceu na segunda edição do livro, o poema introdutório A Palavra Faca e os poemas 1 a 11 que contam a história da lenda em si. Considerando a literatura como forma de resistência da Sofia, é interessante notar que O Cristo Cigano foi publicado durante a ditadura salazarista, que era um momento da história em que os ciganos estavam sendo fortemente perseguidos pelo governo português. Mas antes disso, vamos falar do poema introdutório, A Palavra Faca. Para isso, eu vou ler o poema A Palavra Faca em voz alta. A palavra faca, de uso universal, a tornou tão aguda o poeta João Cabral, que agora ela aparece, azul e afiada, no gume do poema, atravessando a história por João Cabral contada. Nesse poema introdutório, dá pra ver que ela já tá falando sobre a lenda. Ela tá falando sobre a história que o João Cabral contou pra ela. Mas, além disso, ela tá fazendo uma referência direta à obra do João Cabral de Mello, Uma Faca Só Lâmina. Ela tá se referindo a essa faca só lâmina pra falar que o João Cabral transformou a palavra faca. Ele tornou a palavra faca uma coisa diferente, tornou uma coisa que se refere ao fazer da poesia. Então, aqui, ela está falando que o João Cabral influenciou a poesia dela nesse livro. Vamos falar um pouco sobre a faca aguda do João Cabral. O que a faca aguda significa? Vamos lembrar um pouco a palavra faca aqui na tela. E agora a gente vai falar sobre a dedicatória. João Cabral de Melo Neto, essa história me contou. Venho agora recontá-la, tentando representar não apenas o contado e sua grande estranheza, mas tentando ver melhor a peculiar disciplina, de rente e justa agudeza, que a arte deste poeta, verdadeira mestra, ensina. Então aqui ela fala de novo, o João Cabral me contou essa história e eu estou contando ela de novo nesse poema. Mas eu não estou só contando o que ele já me contou, eu estou tentando ver melhor a peculiar disciplina que a arte deste poeta verdadeira mestra ensina. Então ela está falando que não só ela está contando a história do Cristo Cachorro, ela tá tentando contar essa história usando da agudeza, da força, da arte do poema do João Cabral. Ela está falando, ela está admitindo que ela vai usar o estilo dele, que ela vai tentar emular o estilo do João Cabral, que a gente sabe é um estilo direto, é um estilo curto que a gente pode descrever com o poema Uma Faca Só Lâmina. Assim como uma bala enterrada no corpo, fazendo mais espesso um dos lados do morto. Assim como uma bala do chumbo pesado, no músculo de um homem pesando mais de um lado. Igual ao de um relógio submerso em algum corpo,
ao de um relógio vivo e também revoltoso, relógio que tivesse o gume de uma faca e toda a impiedade de lâmina azulada. Ou seja, é curto, grosso e de grande impacto. A própria Sofia, depois, em uma entrevista, fala sobre a linguagem do João Cabral, falando que ela é seca e certeira como o gume de uma faca, como o tiro de uma bala, como o bater de um relógio. Só diz o que é preciso. Então, a gente coloca aqui que o Cristo cigano está tentando ser seco e certeiro como o gume de uma faca, como o tiro de uma bala, como o bater de um relógio. Agora a gente vai falar sobre a lenda por João Cabral contada, a lenda do Cristo Cachorro. A lenda do Cristo Cachorro se refere a uma estátua barroca feita por Francisco Guirón, que retrata o momento da morte de Cristo. Essa estátua se chama Santíssimo Cristo de la Expiración, e como vocês podem ver na tela, ela é extremamente dramática. A lenda dessa estátua é a lenda del Cachorro, que era um cigano do século XVIII, que morava na Espanha. E nessa época ele estava atravessando todos os dias a ponte para ir para Sevilha visitar uma mulher. Um homem não cigano, que era o marido dessa mulher, acreditava que a esposa dele estava cometendo adultério com o cachorro e ele queria muito se vingar. Para isso, ele encurralou o cachorro e deu 7 facadas nele. E aí ele morreu em agonia, sangrando. Reza a lenda que, ao mesmo tempo, o escultor que fez a imagem do Cristo da Expiração precisava da imagem de uma pessoa morrendo para ele se inspirar para fazer a estátua de Cristo, porque ele tinha sido encomendado pela Igreja Católica na época. E ele não tinha ideia de como fazer esse Cristo. E aí ele viu o cachorro morrendo, ele olhou o rosto agoniado dele, ele falou assim: esse vai ser o rosto do meu Cristo, essa é a minha inspiração. Apesar de, na lenda, o escultor ser somente uma testemunha do crime do assassinato do cigano, que usou esse assassinato para o seu próprio bem pessoal, na história contada pela Sofia em O Cristo Cigano, o escultor, ele é o criminoso, ele é o assassino, que ele assassina o cigano de propósito para ele ver o rosto de agonia dele. E é nesse aspecto que eu acredito que o Cristo Cigano se encaixa na literatura como forma de resistência da Sofia de Mello Breyner. Por quê? Por que é importante que o Cristo é cigano? Por que é importante que essa estátua tenha sido inspirada no rosto de um cigano morrendo? Bom, isso é um fato importante porque os ciganos foram um povo extremamente perseguido durante toda a história deles na Europa. E no contexto de O Cristo Cigano, isso não é diferente. No contexto da narrativa, que se passa na Espanha do século XVII ao século XVIII, os povos ciganos estavam sofrendo perseguições. Perseguições essas que aconteciam desde a Guerra de Reconquista pelos reis católicos, ou seja, desde o século XV, em que os ciganos eram ameaçados de expulsão, escravidão, prisão e castração, caso não se assimilassem ao cristianismo, já que os reis católicos tinham acabado de conseguir as terras de volta dos muçulmanos. Por isso, eles eram perseguidos pela Inquisição, eles eram hostilizados pelos católicos, eles viviam às margens da sociedade. E é por isso que era estranho o cachorro indo para Sevilha, porque Sevilha era uma cidade rica, era uma cidade bem estruturada, não era um lugar onde os ciganos eram bem aceitados. Já no contexto do momento da escrita do poema, que foi em 1960, 1961, isso era a Europa pós-Segunda Guerra. E é importante lembrar que os ciganos foram perseguidos por nazistas, eles eram colocados em campos de concentração. Depois da perseguição pelos nazistas, eles ainda eram perseguidos pelas ditaduras fascistas, onde eles eram presos injustamente, eles eram perseguidos, eles eram maltratados. E é importante lembrar que a Sofia estava vivendo a ditadura salazarista, que perseguia os ciganos. Além disso, na Espanha, que é onde se passa a história e onde ela ouviu a lenda pela primeira vez, estava acontecendo a ditadura franquista,
que perseguia os ciganos a ponto de ter uma fundação específica para fazer essa perseguição. Então não é à toa o momento de escrita desse poema, não é à toa que os ciganos são o tópico desse poema, porque eles eram um povo que estavam sofrendo nesse momento da história, e eles ainda sofrem até hoje. O preconceito não é tão forte, mas ele ainda é presente. E aqui estão algumas fotos do que aconteceu com os ciganos durante a Segunda Guerra, porque eu acredito que a gente está num momento histórico em que há uma banalização muito grande do que aconteceu na Segunda Guerra. Há uma banalização muito grande do nazismo e das consequências que isso teve na vida das pessoas, e é importante lembrar o que as pessoas sofreram. A escolha de fazer o Cristo ser cigano não foi só para causar choque, não foi só para ter essa dualidade logo no título, mas sim para causar uma reflexão. O que acontece quando a gente se aproveita do sofrimento de um povo que já está sofrendo? Quando a gente se aproveita da agonia de uma pessoa que está morrendo e usa dessa agonia para o nosso próprio bem, para o nosso próprio sucesso. Com essa reflexão final, terminamos o nosso primeiro vídeo da série sobre o Cristo cigano. Se gostou, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos. Até o próximo vídeo, em que nós abordaremos o Cristo cigano no sentido de como ele referencia o barroco. Até o próximo vídeo e obrigada por assistir.